Olá, eu sou o Thiago Anitelli, esse é o canal Energia Astral e hoje nós vamos falar a respeito das casas astrológicas e de como os planetas no mapa astral, dentro de cada casa, têm um comportamento diferente. Vamos lá? Perfeito, então. Vamos começar a falar aqui a respeito das 12 casas astrológicas. Claro que esse é um vídeo introdutório, então a ideia é apenas que a gente tenha um conceito preliminar do significado dessas casas. Novamente, vamos aqui recorrer ao mapa do nosso personagem, o Johnny, né? E aí, cada um de vocês que estão assistindo podem pegar o primeiro vídeo, fazer seu próprio mapa neste mesmo site, astro.com, para que você possa olhar as suas próprias casas astrológicas também, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao mapa do Johnny, que tem o ascendente em Áries, o Sol em Peixes e tem a Lua em Leão, né? O duplo fogo, Áries e Leão. Então, a casa 1 é o ascendente. É uma casa responsável pela personalidade externa, né, da pessoa. A impressão que cada pessoa causa no mundo, né? Então é uma casa relacionada ao seu corpo físico também, né? Que é o seu templo. A casa 2 é a casa relacionada às suas finanças pessoais, ao dinheiro que você ganha. A casa 3 relacionada às comunicações, é uma casa relacionada também a pequenas viagens, e é uma casa relacionada ao ensino fundamental, ensino básico. Então, uma casa de mente, uma casa bem mental e de comunicação. Vizinhos aparecem na casa 3 também, na casa de Gêmeos. Lembrando que aqui, curiosamente, no mapa do Johnny, ele tem um ascendente em Áries. Mas poderia ser que o ascendente dele fosse Peixes, fosse Leão, Touro, outro signo qualquer, não é? Quando eu falo que a casa 3 ela tem uma energia de Gêmeos, não necessariamente o mapa de cada um vai ter a casa 3 em Gêmeos, ok? A casa 4 é a casa da família, a casa do lar, a casa das raízes, a casa da sua ancestralidade, a casa das suas origens, dos seus antepassados, do seu lar, né? De onde você cresceu. É uma casa que pode significar sua mãe também, né? Uma casa maternal. A casa 5 é a casa do seu aconchego, né? A casa 4. A casa 5, ela é a casa da sua autoexpressão. A casa 5 é uma casa relacionada a diversão, festa, animais de estimação, crianças, enfim, criatividade, arte, não é? Então, ela é a casa da sua marca pessoal também, não é? Indo para a casa 6 é conhecida como a casa da saúde. Então, a casa da saúde, da higiene, das suas rotinas, né? Inclusive a rotina de trabalho, né? São assuntos ligados aí à casa 6. Então, uma casa super importante, rotina, trabalho e saúde, né? É importante frisar que da casa 1 até a casa 6, por elas estarem abaixo da linha do horizonte, né, elas são conhecidas como as casas pessoais. Então, da casa 1 até a casa 6 são casas exclusivas de cada nativo. Nativo significa o dono do mapa, né? A pessoa que está sendo analisada no mapa. Pode ser você mesma, você mesmo ou outros. É a aparência dele, a personalidade dele ou dela, o dinheiro do nativo, a mente, a comunicação do nativo, o lar do nativo, a expressão artística e criativa do nativo e a saúde e a rotina do nativo. Da casa 7 em diante, até chegar na casa 12, nós temos as casas interpessoais. Então, são casas que refletem as interações de cada nativo com o mundo externo e com as pessoas que estão no mundo externo, sobretudo, ok? Então, é importante frisar também, a partir de agora, os eixos. Então, cada casa tem a sua casa oposta e o seu signo oposto também. Então, a casa 1, que é a casa do ascendente, tem como oposto a casa 7. E olha só como as coisas são complementares. Se a casa 1 do ascendente é você, a casa 7
é o teu par, é o teu complemento, é o outro, é o teu amor, é a tua esposa, é o teu marido, é o teu namorado, tua namorada, né? É a tua metade da laranja, a casa 7. A casa 7 é conhecida como a casa do casamento, por isso que ela é simbolizada pelo signo de Libra. Eu vou casar, tem que olhar a casa 7 para ver. Primeira casa que você tem que ver é a casa 7. O planeta regente da casa 7, onde que ele está, né? Por exemplo, aqui no mapa do Johnny, só dando um spoiler, porque a ideia é que nós tenhamos vários vídeos curtos, porém complementares, que você consiga fazer como se fosse um curso gratuito aqui. Mas dando um pequeno spoiler, a casa 7 do Johnny é em Libra, que já é um signo que tem muito a ver com a casa 7. O regente de Libra é Vênus. Então, para saber as possibilidades amorosas do Johnny, é importante olhar onde está o Vênus dele. Veja, o Vênus dele está na casa 12, né? Que é uma casa muito espiritual. Então, ele tende a buscar uma parceira, um parceiro que tenha essa pegada espiritual, que tenha essa vertente mística ou artística também, poética, né? E por aí vai. E também tem a questão, mas quando? Quando que vai aparecer a minha alma gêmea? Se é que vai aparecer, isso é um privilégio, né? Aí já são outros temas que se chamam trânsitos e progressões. Então tem os trânsitos ordinários, progressões secundárias e progressões do arco solar, que são as principais, embora existam outras. Voltando para o vídeo. Então o Johnny gosta de pessoas poéticas. Então, embora seja uma casa relacionada a casamentos, ela também pode falar a respeito de sociedade comercial, de qualquer relacionamento a dois que seja muito próximo, né? Se for uma sociedade de 2 pessoas, casa 7. Se for uma sociedade de 3 ou mais sócios, sócias, casa 11. A gente vai chegar lá. Casa 8. Casa 8 é conhecida como a casa da morte. Mas esse nome é muito forte. A morte faz parte da vida, né? A única certeza que nós temos nesse mundo é que pagaremos impostos e morreremos. Então, e ela trata não só da morte literal, como da morte simbólica. Não é uma casa regida pelo signo de Escorpião e pelo planeta Plutão, que é um planeta de intensa transformação. Portanto, pense na metáfora da borboleta, né? Que ela é uma lagarta e ela sofre uma transmutação, uma transformação enorme para sair de lagarta e chegar à borboleta, né? E na nossa vida, algumas vezes, claro, algumas pessoas com mais frequência, outras com menos frequência, algumas com mais intensidade, outras com menos intensidade, passamos por transformações ao longo da vida, não é? É como se fosse uma morte e um renascimento. Às vezes a gente passa um trauma, a gente morre e renasce depois desse trauma. Ou não, a gente dá uma sorte muito grande e vira a nossa vida do avesso para o positivo, para o lado bom. Também é a mesma coisa, meio que uma morte e um renascimento. Começou uma vida nova. Alguém se tornou pai, se tornou mãe, morte e renascimento, não é? É um ciclo eterno ali de transmutação, de evolução. Deixar as nossas cascas, a nossa pele antiga para trás. Beleza? A casa 8 também trata de sexo. Sim, sexo. A casa 8 ela trata de sexo num sentido muito sagrado da coisa, né? Enquanto que a casa 5, por ser uma casa de festa, de balada, diversão, ela trata do sexo no sentido mais do flerte, no sexo recreativo. O sexo profundo, conexão espiritual através do sexo, casa 8, ok? E por ser o oposto da casa 2, que é a casa do seu dinheiro, a casa 8 também é a casa do dinheiro dos outros. Então, uma herança, por exemplo, vai aparecer na casa 8. Se você vai receber alguma herança ou não e quando, é na casa 8 que você vai olhar e no planeta que rege a casa 8. Tudo bem? Partindo aqui para a casa 9, nós temos os assuntos de filosofia, as grandes filosofias da vida, universidades, faculdades, os grandes pensadores, pensadoras de todos os tempos, religiões, as grandes religiões, visão de mundo, tudo isso é um assunto de casa 9. Por quê? A casa 9, ela é o oposto da casa 3. Se a casa 3 é um assunto do ensino básico, de comunicação, não é? Da estruturação da mente, a casa 9, ela é o desdobramento
ela é a consequência natural de uma casa 3 bem desenvolvida. Todas essas casas, elas, quando opostas, não é? Elas são o desdobramento bem sucedido ou mal sucedido da casa correspondente, né? Então, viagens ao exterior, se a casa 3 são viagens curtas, Thiago, o que é uma viagem curta? Uma viagem de 100 quilômetros. As suas viagens para ir, sei lá, trabalhar, voltar do trabalho para casa, esse tipo de coisa, levar a criança na escola, voltar, né? Então, na casa 9 já é viagem para o exterior. Uma pessoa que pode ter, por exemplo, ser um viajante para o exterior compulsivo ou compulsiva, vai ter algo muito forte ali na casa 9 ou nos seus planetas, no seu planeta regente. Então, filosofias de vida, viagem ao exterior, e olha como está conectado. Você viaja ao exterior, você se conecta com outras culturas. Então tem a ver com a filosofia também, com outras religiões, né? Então, essa é a casa 9, a tua visão de mundo. Aí restam apenas 3 casas. Casa 10 é a casa da carreira, é a casa da fama. Pensa no mapa como uma árvore, tá? Então, se a casa 4 é a raiz da árvore, não é? A casa 10 é a copa da árvore, é onde estão os frutos, onde estão as folhas mais frondosas. Então a casa 10 é a casa da fama. Pessoas que atingem fama nessa vida, elas todas vão ter a casa 10 em destaque, ou o planeta que rege a casa 10 vai estar em destaque, ou vai receber um influxo energético de destaque. Então, mas não necessariamente uma fama a nível nacional, a nível global. A casa 10, todos nós somos conhecidos por alguma coisa. Isso é a casa 10, né? Então a casa 10 é aquilo pelo que você é conhecido. Então, quando eu falo casa da carreira, é diferente de falar casa do trabalho. A casa 10 é a casa da tua vocação, você nasceu para fazer isso, né? Tem o Nodo Norte também, o Nodo Norte, esse ponto aqui no mapa do Johnny está na casa 12, né? O Nodo Norte é conhecido como teu destino nessa vida, mas a casa 10 é muito isso, né? Então, a casa 1 é como você é visto, e a casa 10 é como você deveria ser visto. Mais ou menos isso. Então, a tua profissão, a tua carreira, vai ter muitas dicas ali pela casa 10. Casa 11 é a casa do coletivo, é a casa das ONGs, das causas sociais, é a casa dos grupos, é a casa dos amigos. Então, os teus amigos, os grupos aos quais você pertence ou deixa de pertencer, são assuntos de casa 11, que é o contrário da casa 5. Então, a casa 5 é a tua expressão individual, não é? Artística, a tua marca pessoal, como você se diverte. E a casa 11 é a casa da tua galera. É a casa de como você se diverte dentro de um grupo, não no teu hobby. Entende a diferença? Então a casa 11, ela é conhecida como a casa dos amigos, tá? Oposto da casa 5, né? E, como eu falei, uma casa muito ligada a causas humanitárias também, né? Signo de Aquário. A casa 12 é a casa espiritualista. É uma casa muito espiritualista. Talvez uma das, ou a casa mais espiritualista que tem. Ela é o oposto da casa 6. A casa 6 é uma casa muito racional. Veja, a casa 6 trata de saúde, medicina, super racional, né? Hábitos alimentares, né? Tem a ver com a saúde, exercícios tem a ver com a saúde, tem a ver com a rotina, tudo assunto de casa 6, né? Uma casa ligada à Virgem. Então a casa 12, sendo seu oposto, ela é a casa do inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Então todos os medos, todos os sonhos, os anseios, todas as memórias coletivas são assuntos de casa 12. É uma casa muito esotérica. Para mim, particularmente, é a casa mais difícil de falar. Preciso estudar mais essa casa 12. E é conhecida também como a casa dos inimigos. Então a casa 11 dos amigos, a 12 dos inimigos, né? E convenhamos, muita gente, quase todo mundo tem algum inimigo, né? Velado ou oculto, né? O pior inimigo é aquele que se transveste de amigo, né? Então a casa 12 é uma casa, ela é chamada de casa de autodissolvimento, onde você se dissolve. Por quê? Porque, veja, tá fechando o ciclo, tá voltando para perto do ascendente. É aquela imagem da serpente
comendo a própria cauda, Ouroboros, né? Então você está fechando esse ciclo ali na casa 12, né? E por isso que ela é uma casa altamente espiritualista, né? Situações de loucura, por exemplo, hospícios, manicômios ou de prisões, né, de detenção, né, presídios, aparecem na casa 12, né? Hospitais, principalmente psiquiátricos, né? Situações de pessoas que passam a vida em hospitais psiquiátricos ou em prisão, ou às vezes não passa a vida, mas passa um momento, passa alguns anos. Isso vai aparecer na casa 12, seja de forma nativa ou seja pelos trânsitos que vão ativando cada uma dessas casas ao longo do trajeto. Bom, pessoal, esse é só uma introduçãozinha a respeito das 12 casas. É um assunto fascinante. Assim nós encerramos aqui o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todos os meus 87 inscritos no momento. Eu quero servir a cada um de vocês com conteúdo astrológico exclusivo e que colabore muito com a sua intuição, com seus conhecimentos, com a sua espiritualidade. Quero agradecer muito também a minha produtora, que é a minha esposa, Luana, maravilhosa, amor, te amo. Então é isso. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.